O Gangue da Bola. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estejam a ouvir mais uma edição deste Gangue da Bola, e esta semana para uma entrevista com uma das figuras do nosso futebol mais contemporâneo dos últimos anos, e que quase todos aqueles que nos ouvem, que acompanham o futebol português em particular, sabem quem é. Um homem que foi jogador de futebol, mas é bem mais conhecido pelos seus anos como treinador. Passou para além de clubes portugueses, vários também pelo estrangeiro, por países como os Emirados Árabes Unidos, como o Egito, entre outros, e que hoje nos dá o prazer de termos esta conversa com ele. Chama-se Manuel Ventura Cajuda de Sousa, mais conhecido por Manuel Cajuda, nascido a 27 de junho de 1951, é treinador de futebol português, penso que agora não no ativo, ou pelo menos à procura de clube, não sei se é assim, mas já vamos tentar descobrir. Antes de mais, muito obrigado por conversar connosco, por esta conversa, e começava por lhe perguntar exatamente neste momento, e depois penso eu que esta questão do Covid tenha sido de facto também aqui um pequeno problema para muitos daqueles que faziam do futebol vida. Como é que está a sua situação profissional? E boa tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite também para si. Pronto, bom dia, boa tarde, boa noite também. A minha situação profissional está, digamos que, praticamente resolvida. Eu trabalhei até que os campeonatos fossem interrompidos por causa da Covid. Antes tinha tido um problema de saúde que foi resolvido, graças a Deus, mas que na memória das pessoas ainda parece que ele perdura. Felizmente que só está na memória das pessoas, não está na minha. E depois, os anos de experiência, os anos que tenho de carreira, o conhecimento perfeito daquilo que é a situação atual e a situação que se tem vindo a verificar nos últimos anos, levou-me a ficar um bocado afastado do futebol, pelo menos a nível português. Dificilmente voltarei a trabalhar em Portugal, não porque não gosto de Portugal, não porque não existam clubes bons e que eu gostaria de treinar, mas tenho que entender que as pessoas têm uma forma diferente de pensar em relação àquilo que é alguma mentalidade fora de Portugal, principalmente europeia e acima de tudo de países onde o futebol poderia ser, ou eu poderia ser utilizável, nem que fosse para, digamos, auxiliar quem quer que fosse. Eu já não digo ser professor, que é uma situação que não me revejo. Conselheiro também acho que não tenho idade para isso. E, portanto, como vês que o futebol em Portugal está feito e é gerido de uma forma em que se olha para o futebol não com os olhos próprios das pessoas, mas com os olhos da modernidade, o olhar da modernidade, tudo aquilo que possa adjetivar-se como sendo moderno, ou pelo menos que não seja do conhecimento que se tem, parece que... Mas digamos, está-me a dizer que, de certa maneira, hoje em dia não se encaixa neste tipo de futebol que hoje em dia se pretende praticar? Eu encaixar, provavelmente seria capaz de me encaixar. Agora, não vejo é que os outros tenham lugar para me encaixar a mim. É diferente. Não estou minimamente a fazer aqui... Mas antes da Covid estava a treinar, salvo erro, no Académico de Viseu, certo? O Leixões. O Leixões, pronto. O Leixões. Imagino que tenha sido por causa da Covid que tenha terminado. Foi, o campeonato foi interrompido. Mas caso não se tivesse dado a pandemia, provavelmente teria continuado e... Provavelmente teria continuado, não sei, foram praticamente ano e meio em que estivemos parados, em que as pessoas
pelo Covid e pela ansiedade com que viveram o Covid, provavelmente mudaram muito a sua forma de agir e da sua forma de pensar. E o último jogo que faço é exatamente quando a conferência, curiosamente, a conferência Leixões-Farense, no dia 13, acho que no dia 13 ou dia 12 de março, no ano em que é suspenso o campeonato por entretanto. Eu tinha tido um problema de saúde, que, repito... São 19 horas. É um problema que ficou solucionado, graças a Deus, para mim, principalmente para mim, e quando voltaram os campeonatos, e há bem pouco tempo, quando o meu nome apareceu em cima da mesa de um clube como uma hipótese para ser o seu treinador, curiosamente um ex-colega meu que jogou comigo, que fazia parte da estrutura do clube, lamentavelmente disse que ele é muito bom, tem uma experiência fantástica, é um homem que está perfeitamente novo, como nós costumamos dizer, mas atenção, ele teve um cancro e se calhar vai ter uma recaída e o melhor é não pensar nele. E isso fez-me abandonar praticamente o futebol. Então podemos dizer que neste momento Manuel Cajuda está retirado do futebol? Retirado do futebol em Portugal. Isso é claramente... Portugal é claramente... Agora, como sei, ainda esta semana tive alguns contactos. Como sei que há países onde eventualmente se pode considerar que, não é que eu queira ser, repito, mas se pode considerar que eu poderei ser um bom professor e partilhar com os mais jovens uma carreira bonita. Há países que pensam assim. Aliás, é curioso que quando estive na Tailândia, isto já passaram 6 anos. O presidente do clube, um homem extremamente rico, mas com uma visão de vida verdadeiramente fantástica, disse-me que no jantar que nós tínhamos regularmente que fazer na casa do presidente todos os 15 dias, ele disse-me que tinha uma equipa técnica jovem e eu fiquei surpreendido. Eu na altura tinha 64 anos, agora tenho 71, e disse-lhe ao presidente, desculpe lá, que o senhor não saiba a sua idade, eu perdoo-lhe, e ele sabia. Mas eu sei a idade que tenho. E ele voltou a frisar, não, eu tenho uma equipa técnica jovem. E eu disse, está bem, pronto, presidente, não o vou contrariar, mas eu, repito, tenho 64 anos e vou fazer 65. E ele disse-me, pronto, então vamos lá fazer as contas. Que idade tens? 64, vais fazer 65. Ele somou mais a idade do meu adjunto, tinha 47 ou 46, agora já não posso precisar. E a do meu preparador físico, 33 ou 34, ou 32, na altura eram 36. Ele somou aquilo tudo, dividiu por 3 e disse, sim, estás a ver, a média de idades dá 48. Eu tenho uma equipa técnica com uma idade de 48. E eu disse, está bem, presidente, mas eu tenho 64. E aí é que ele me surpreende. Quando ele me diz assim, só que tu não sabes para o que é que eu te contratei. Eu não te contratei para correr, não te contratei para trabalhares, eu contratei a tua inteligência, contratei a tua experiência, contratei a tua sabedoria, porque os treinadores agora, eu estou a pagar uma equipa técnica para trabalhar para ti. Aqui em Portugal pensa-se que se pode, por exemplo, contratar um treinador jovem e levar uns adjuntos mais velhos. É curioso. Porque o treinador principal é aquele que é o gestor na procura de obtenção, gestor da competência dos outros, na procura de obtenção de resultados. Não compreendo como é que se pode contratar um treinador jovem levando adjuntos mais velhos, que são aqueles que fazem o trabalho de campo, orientados pela gestão do treinador, mas enfim, são formas de pensar. Eu não quero contrariar isso, nem muito isso.
Já vamos conversar um bocadinho também mais sobre o futebol português e até os treinadores portugueses atuais, mas queria só fazer aqui um pequeno regresso ao passado para também ficarmos a perceber um bocadinho quem foi este Manuel Cajuda. Em primeiro lugar, jogador de futebol. Não foi uma carreira, digamos, de grandes nomes futebolísticos, em termos de clubes foi basicamente no Algarve, mas de facto ainda foram alguns anos a jogar a bola. Já agora, qual era a sua posição? Penso que essa pergunta tem a ver com a modernidade, aquilo que eu dizia, visto aos olhos da modernidade. Eu queria era jogar, e eu jogava em qualquer posição e tinha a mesma qualidade em qualquer posição. Eu comecei como ponta de lança nos júniores, depois passei para extremo esquerdo, depois passei para o meio campo, acabei por ir para a defesa esquerda. Depois acabei a carreira como central e a bitola do rendimento foi sempre a bitola que me permitiu jogar os anos que eu entendi. Acontece que eu hoje sou mais, mas na altura já era muito regionalista e eu não queria era sair do Algarve, eu queria ficar por aqui. E diga-se passagem, eu quero fazer aqui um meia-culpa, porque eu estou a dizer que não jogou em clubes de grande craveira, mas jogou porque o Farense da altura era um Farense de renome e histórico no nosso futebol, não é? Sim, o Olhanense também na altura era um clube e foram os clubes que eu mais representei. Olhanense, sim. Sim. É verdade que eu fiquei cerca de 8 anos, 9 anos no Farense, onde fiz tudo. Joguei, fui treinador adjunto, fui treinador principal, fui roupeiro quando tinha necessidade de ser roupeiro, fui inclusivamente, eu digo isto com agrado, não para diminuir a grandeza do Farense, mas fui inclusivamente o pagante de algumas vezes não havia gasóleo para ir jogar e a punha dinheiro. Enfim, fui aquilo que a minha consciência me ditou para ser. E recusei convites na altura. Eu lembro-me que recusei convites para jogar fora do Algarve do Belenenses, do Vitória de Guimarães, do Nacional, portanto, coisas assim que me lembro. Não é que eu faça disso uma questão importante. Mais tarde acabou por passar por eles todos. Acabei de passar por uma série deles e só passei também por eles quando percebi que já não tinha mais espaço de manobra no Algarve. Se repararem... Digamos que aconteceu mais ou menos a mesma coisa que está a acontecer agora consigo em Portugal. Eu treinei no Algarve o Olhanense, o Farense, o Portimonense, o Loletano, e depois descobri, isto agora já não há muito para onde eu possa escolher. Vou ter que, se quiser fazer carreira, vou ter que sair do Algarve. E acabei por sair do Algarve e nunca mais voltei ao Algarve como treinador. Acabei por fazer a minha carreira. Continuo a dizer, não é a melhor do mundo, mas é uma carreira de orgulho. Mas porquê treinador? Os jogadores não têm que dar todos em treinadores, mas tem que haver sempre aí um bichinho que chama para ser treinador. Não, curiosamente nem tinha esse bichinho, não fazia parte da minha ambição momentânea na altura, nos anos, se nós nos conseguirmos colocar nesse espaço temporal de tempo, nem fazia ideia, nem queria ser treinador. Eu estava a preparar a minha saída do futebol para entrar na banca, como funcionário bancário, porque entendi que depois do futebol tinha que fazer alguma coisa e era preciso trabalhar, e inclusivamente já tinha metido os papéis e tinha sido aceito para aquilo que na altura era ainda o Banco do Algarve. Mas depois, de um dia para o outro, sem querer, tornaram-me treinador. Não era que eu quisesse ser. Eu fui a uma reunião, acabei um treino, era capitão de equipa do Sporting Clube Farense, pediram para ir a uma reunião à Albufeira com o Sr. Fernando Barata e de um momento para o outro disseram: a partir de hoje vais ser ajudante de treinador. Não era adjunto, era ajudante de treinador na altura. Eu perguntei porquê, mas eu não quero, não passa por mim, não tinha a ideia, não tinha feito pontaria a esse objetivo. E eu disse que não queria, e o Sr. Fernando Barata, que já faleceu, um grande presidente, disse: não,
Manuel, és capitão de equipa, vais ajudar aquele senhor. E eu olhei para o senhor, não conhecia o senhor de lado algum. Era só o senhor Cristo Ladanov, que tinha sido selecionador da Bulgária. Quando eu perguntei porque é que me tinham escolhido a mim, aquilo que me disseram foi impressionante, bateu de chapa comigo. Disseram que eu tinha sido escolhido porque eu era um líder e que o Sr. Mladenov tinha estado a ver os treinos de Farense durante cerca de 20 dias e que me tinha escolhido a mim porque viu em mim manifestações de uma liderança que seria útil para o trabalho dele. E eu lá fiquei como treinador, felizmente fiquei como treinador. Não queria ser, felizmente fiquei. Pensei muito mal de mim nos primeiros dias, logo no primeiro dia eu chegava sempre 10 minutos antes do treino para treinar e o Sr. Mladenov exigiu-me que eu chegasse 2 horas mais cedo. E eu, contrariado, disse, já estou a perder com isto, já estou perdendo 2 horas, eu tinha que ir de autocarro de Olhão para Faro, e com levantar muito mais cedo, e às 8 horas da manhã tinha que estar no estádio porque o treino começava às 10. Felizmente que o senhor me obrigou a isso, felizmente que o senhor me obrigou e me ensinou aquilo que os treinadores portugueses normalmente não querem ensinar aos outros. Querem o conhecimento todos para eles, não partilham, e esse senhor fez de mim, fez crescer em mim a vontade, o prazer, a alegria de ser treinador. E embora tivesse levado cerca de 10 meses, mais ou menos, a despir a camisola de jogador, porque eu pensava muito como jogador e muito pouco como treinador. Passado 10 meses eu vi que era aliciente, seria aliciente, hoje continuo a pensar que é aliciente ser treinador, e então disse não, eu vou agarrar-me a isto, e felizmente consegui. Como é que é uma situação de ser jogador e ao mesmo tempo ajudante do treinador? Às vezes os jogadores, alguns que jogam menos, se calhar não olham com tão bons olhos para o treinador principal, e tendo ali um colega que está ao pé do treinador, se calhar a relação com os jogadores não mudou no balneário? Não, porque a verdade era esta, eu era verdadeiramente o líder do balneário portanto, o facto de começar a ser treinador adjunto não me levou a sair do balneário dos jogadores. Eu não me equipava com o Sr. Mladenov, eu não me equipava no balneário dos treinadores, eu equipava-me logo no primeiro dia. O Sr. Mladenov disse-me que eu devia ir para o balneário dele, e disse não, eu vou continuar como capitão de equipa, como jogador, prometi que o ia ajudar e vou ajudá-lo, mas eu vou continuar no meu lugar de jogador. E nos primeiros 10 meses passei-os sempre, equipava-me no meu balneário e depois ia para o balneário dos treinadores. Eu nunca abdiquei da carreira logo de um momento para o outro, porque me limitei a ser. Aliás, eu tinha uma função que foi esta, já que me era dada a possibilidade. Eu, digamos que tive um curso prático de 2 anos, em que eu tive a oportunidade de ter um grande mestre. Aliás, tive grandes mestres mesmo portugueses, mas aquele foi uma lição de vida que me fez ser treinador e que me fez ser amante de uma profissão que eu continuo a dizer é aliciante, é verdadeiramente fascinante ser treinador de futebol. Uhum. Hoje em dia já não é utilizado muito. Antes via-se mais às vezes o treinador-jogador ou o treinador adjunto-jogador. Esta presença de alguém que é considerado, digamos, entre aspas, treinador, mas que está no campo, pode ajudar a equipa? Seria algo útil ter um jogador mais próximo do treinador sempre em todas as equipas? Hoje em dia diz que é o capitão de equipa, mas calhar não é bem a mesma coisa. Olha, eu vou ser sincero e vou partilhar com os meus ex-colegas e principalmente com os mais jovens a verdade do futebol. Tudo que for utilizado de uma forma séria, de uma forma consciente para o futebol é útil. Essa coisa de dizer que é útil ter um capitão é útil, mas se for um mau capitão não é nada útil. Aliás, tivemos um exemplo há bem pouco tempo, que é melhor nem falar nele. E, portanto, o futebol é um desporto coletivo, como são outros desportos coletivos, e nunca
o valor do coletivo pode ser influenciado, se não pela soma da intensidade intelectual e coletiva e desportiva de cada um dos elementos. Um elemento não faz uma equipa. A propósito disso, posso lhe dizer que depois, por experiência própria, isso aconteceu. Eu uma vez, porque tinha um jogador que tinha na mania que a equipa sem ele não jogava, e dizia isso com frequência, a equipa sem mim não é nada, eu é que sou bom, e isso começou a criar problemas dentro do balneário, e um dia decidi fazer um treino de conjunto, eu sozinho contra os outros 11. E ele pediu-me para não fazer, e eu disse, não, eu vou fazer. Pode acontecer é tu não queres, mas fiz um treino de conjunto dele contra 11 jogadores, e ainda por cima saiu a outra equipa, quer dizer que ele nem saiu, nem tocou na bola, porque era... E aquilo durou 2, 3 minutos e teve que acabar, até que ele disse, é que tu tens na mania que tu é que resolves tudo, e que podes resolver, mas os teus colegas provavelmente fazem parte da equipa. Isto de dizer que individualizar aquilo que é o desporto coletivo é uma das coisas que nunca me agradou, não me agrada e nunca me irá agradar. Mas vende jornais, Sim, mas isso vender jornais é outra coisa, não é jogar futebol. Eu compreendo que os jornais têm a vender, eu compreendo que os programas de televisão e aquilo que é a utilização das novas tecnologias é cada vez mais premente nas pessoas, mas uma coisa é vender jornais, outra coisa, vender jornais não é a mesma coisa que jogar futebol. Claro. Portanto, eu entendo, continuo a dizer, disse há pouco, talvez que esta frase passe despercebida. Um dos grandes problemas hoje, e aliás dos comentadores, também já fui comentador, é que não veem o futebol aos olhos dele, mas veem aos olhos da modernidade. Desde que seja um adjetivo qualquer que é moderno, para exemplificar o futebol, por exemplo, o que é que faz mal ao futebol, dizer que é um contra-ataque. Talvez seja moderno dizer que é uma transição. Pronto, uma transição ofensiva e uma transição defensiva. Agora, na prática, o que é que isso resulta? Nada, a não ser uma adjetivação do futebol. Hoje diz-se um bloco baixo, joga com um bloco baixo. Há uns anos dizia-se que punha um autocarro em frente à baliza. Pronto, vamos lá ver. Agora, se me disserem que um bloco baixo é digamos que um muro de cimento à volta do autocarro, à volta de baliza, tudo bem, entendam como quiserem. Agora, hoje diz que a posse de bola, e eu não estou a contrariar aquilo que se diz hoje, não quero cair nesse ridículo, mas hoje diz que a minha equipa quer ter bola, e eu pergunto sempre, quer ter bola, está bem, e se a outra equipa não deixar? Vamos lá ver. Toda a gente quer ter bola. Pelo amor de Deus, o futebol sempre se jogou com uma bola, quer dizer, não vejo uma equipa que sem bola consiga jogar futebol. E depois, há outra coisa muito engraçada, é que sobre aquilo que é a modernidade, a primeira fase de construção e a segunda fase de construção. Eu entendo que deve haver um palavreado, mas tanta construção para construir o quê? Nada. Tanta construção para chutar uma bola à baliza aos 80 minutos, aos 77, levámos tanto tempo a construir o quê? Agora, não me compete a mim ser crítico, porque aquilo que me parece... Ser crítico compete-lhe a si. Provavelmente hoje em dia já não se modifica muita coisa, não é? Não, eu não quero ser crítico pela negativa. Claro. Pela negativa, quero ser crítico pela positiva. Mas digamos que, de certa maneira, hoje em dia há um determinado vocabulário, um determinado dicionário que se adotou que antes era muito mais simplificado. Não, fez esquecer uma coisa muito importante, é que o objetivo do golo, o grande objetivo do jogo é golo. É o golo, não é ter posse de bola. O que me interessa a mim é ter posse de bola de 60%, 70%. 80%? 80% e depois chutar uma vez à baliza e empatar 0-0 ou perder 1-0 no contra-ataque no último minuto. Mas são formas de pensar e não compete a mim julgar pela negativa. Claro. Eu não gosto. Eu continuo a dizer que a ter que treinar é treinar para ganhar e não para ter posse de bola, ou não para jogar em blocos altos, blocos baixos ou blocos médios,
E estou completamente à vontade, porque a primeira vez que ouvi falar em blocos, já que toda a gente diz que é moderno, foi em 1982, 83, quando comecei. O senhor Mladenov dizia-me uma palavra muito engraçada, que eu levei quase 2 meses para perceber aquilo, era búlgaro. Ele dizia à equipa, Manuel, eu quero a equipa paquetê. E a expressão pode não ser muito simples, ou a pronúncia pode não ser tão boa, mas não sabia o que era aquilo. E passado um tempo lá descobri o que era paquetê em búlgaro, ou semelhante a isto. Ele dizia que era a equipa como um bloco. Mas ele dizia que era como um bloco, mas um bloco uniformizado. Ele dizia, e eu aprendi isso, a equipa no sentido da união, de haver a união na equipa, de haver... Uma equipa tem uma extensão era a extensão que ele dava para a equipa, que eu depois dei nas minhas equipas, entre a linha de defesa e a linha mais ofensiva, tinha que haver um espaço de 30 metros. Ele não queria que a equipa se dilatasse em espaços maiores. Era um bloco de 30 metros. Bloco que era oscilante. Andava para trás e para a frente, mas sempre o mesmo bloco, em função da bola. Não havia uma pré-definição de dizer eu jogo em bloco de baixo. Eu acho às vezes alguns ex-colegas, eu vou repetir isto muitas vezes, ex-colegas, dizerem que a minha equipa joga em bloco alto, e eu pergunto sempre, pois, e se a outra não deixar? Eu uma vez fui com o Elvas ao Estádio das Antas, o antigo Estádio das Antas, e o Porto tinha sido campeão europeu uma semana antes, e dizer que joguei em bloco baixo. Eu não joguei por trás da baliza porque o árbitro não deixou. Se o árbitro tivesse deixado de jogar por trás da baliza, e perguntam-me porquê. Porque eu queria isso? Não. O Porto empurrou-me de tal maneira, e empurrou-nos de tal maneira, tinha sido campeão europeu, empurrou-nos de tal maneira que eu lembro-me dos jogadores dizerem muitas vezes, eu dizia sai da área, não é como se dizia, agora já não se diz sai da área, diz sobe o bloco. Eu dizia sai da área e os jogadores diziam assim, mister, e vê-los outra vez, e assim, agora. Foi um massacre. Se puderes jogar para trás da baliza, pelo menos... Já agora quanto é que ficou esse jogo? Não me recordo, sei que perdemos, era o Arthur Jorge ainda o treinador do Futebol Clube do Porto, tinha sido campeão europeu, mas perdemos, não foi com uma diferença muito grande, porque o Porto também não tinha necessidade disso na altura. Claro. Mister que ajuda, depois do Farense como treinador adjunto, não sei se o Portimonense foi a sua primeira experiência como treinador principal. Não, foi o Olhanense. E como é que foi essa experiência? Foi boa. Graças a Deus. Sentiu-se preparado? Senti-me porque eu, para além de ser um brincalhão, e hoje continuo a ser um brincalhão, graças a Deus, eu diverti-me muito nestes anos de treinador. Aquilo que também fui sempre muito clarividente e muito sério na minha profissão. Na altura, o Farense ofereceu-me o cargo de treinador principal, o Sr. Fernando Barato ofereceu-me o cargo de treinador principal, logo 3 meses depois, quando nós conseguimos salvar o Farense de descer de divisão, e eu fui clarividente e disse, não, Sr. Fernando, eu ainda não tenho condições para ser treinador principal. Eu não quero ser treinador principal. Os jogadores pediram, eram o Gil, o Mesares, Carlos Alinho, Oscar Alinho, o Oscar, o Alexandre Coisa, o grande xarope da seleção da Bulgária. Eu tinha 8 internacionais na equipa. Todos me pediram para eu continuar e eu disse, não, eu não posso continuar porque eu ainda não tenho o conhecimento necessário para ser treinador. E vou continuar a fazer a minha profissão, vou ser 3 anos adjunto e foi aquilo que fui. E o Sr. Fernando Barata na altura disse-me até uma coisa, me marcou, pronto, não queres o cargo, mas vais ser tu a escolher o treinador principal. E o treinador que eu escolhi foi exatamente o que eu escolhi, e eu continuei como adjunto, porque a ambição não me fez ficar cego ao ponto de querer ser treinador à força. Eu só fui treinador principal quando entendi que tinha a capacidade para isso. E 6 meses antes de sair do Farense, avisei também a direção do Farense. Olha, eu no final da época vou-me embora, é para
tratarem das coisas normalmente, porque não é à última hora que eu digo que me vou embora. Arranjei outra adjunta, arranjei outra. Não, vais ficar. Eu disse, não vou ficar, eu vou seguir o meu espaço sozinho e não quero ficar aqui a fazer parte da mobília, porque era sempre parte da mobília, e um dia partia-se a perna da cadeira e a cadeira caía. Eu disse, não, eu agora sim tenho capacidade, fui para o Olhanense e fiz duas épocas muito boas na Zona Sul, na altura. Acabamos de ficar em quarto lugar, que não era uma classificação normal para o Olhanense na altura, e foram boas, e a partir daí deu uma chicotada no Olhanense. Depois do Olhanense ainda continuou pelo Algarve, Loutano, depois subiu um bocadinho até o Alentejo, Elvas, Torrense. Fui a Portimão, primeiro fui a Portimão. Foi a Portimão. Então as minhas notas têm erradas. Não, erradas não, os clubes estão certos, as datas é que podem eventualmente. Fui a Portimão, e é em Portimão que faço o meu primeiro contrato como treinador profissional da primeira divisão. Ainda não tinha o curso de treinadores na altura. Mas a partir daí foi sempre primeira divisão ou foi oscilando entre segunda e primeira? Depois saí para Elvas, e de Elvas fui para Torres Vedras, em Torres Vedras subi divisão, depois fui para Leiria, voltei a subir divisão, e depois fui para Braga. Primeira experiência em Braga. Não, a primeira experiência da primeira divisão foi em Portimão. Não, tu a primeira experiência em Braga. Primeira experiência em Braga, onde fiquei à volta de 8 anos. Intermitentemente, não é? Sim, saí uma vez por 6 meses, porque me desentendi, ou melhor, a direção desentendeu-se comigo. E acabei por sair. E passado 6 meses voltaram a ir buscar-me e fiquei mais... uma vez foi 3 anos, a outra foi 4 épocas. E é a reconstituição do Braga. Minho foi onde foi mais feliz? Eu fui feliz em todo o lado. Mais. Eu quando digo mais, não quer dizer que não tenha sido feliz dos outros lados. Não, eu fui feliz em todo o lado, mesmo nos clubes que não consegui boas coisas. Eu tenho uma coisa que é uma gratidão enorme, porque o futebol, quer queiramos, quer não, alimentou a minha família durante 40 anos ou mais, porque os anos de jogador não estou a contar aqui. E, portanto, eu fui feliz em qualquer lado, mesmo naqueles anos em que não fiz épocas muito boas, embora quase todas fossem de razoáveis para cima. É por isso que eu digo sempre, as pessoas hoje perguntam-me sempre porque é que eu não treinei um grande, e nunca ninguém me pergunta o que é que eu me diverti durante estes anos todos. Eu diverti-me imenso. E destas experiências todas, entre também Braga e Vitória Sport Clube, que penso, como lhe disse há bocadinho, que foram os clubes onde esteve mais tempo, digamos assim, ou pelo menos no Minho, no conjunto dos dois clubes no Minho teve mais de 10 anos, não? 11 anos. Pois, o Minho tem uma grande importância na sua vida. E curiosamente eu ainda mantenho a residência em Braga e eu estou no Algarve, porque felizmente sou algarvio e tenho casa no Algarve. E chove menos aqui do que chove lá em cima, mas a minha vida continua a ser, tenho residência oficial mesmo, a residência verdadeira é de Braga. Apaixonei-me pelo Minho. O Minho é fantástico, é uma província fantástica. E os braguistas aceitaram bem a sua ida até ao Vitória Sport Clube aqueles 3 anos? Houve gente que não aceitou bem, mas eu tive o cuidado de não ir logo. Pois não, foram passados uns anos, é verdade. Pois, não ir logo, mas mesmo assim houve algumas... Mas já agora deixa-me perguntar-lhe, mas teve hipótese de ir logo? Aliás, tive hipótese de ir enquanto era treinador do Braga. Pois é isso. Já ainda com o Dr. Pimenta Machado. Eu estava no campeonato e aquilo que se pretendia era que eu rescindisse com o Braga para ir para o Vitória, e eu disse que nunca faria isso, nem ao Braga, nem a clube nenhum. As pessoas não podem só parecer que são sérias, temos que ser sérios. E rescindir o contrato de trabalho que um clube me tinha oferecido para saltar dele para ir para outro, claro, é coisa que ainda hoje não cabe na minha forma de estar. Aliás, perdi alguns bons contratos com outras equipas, se calhar perdi alguns contratos com equipas grandes por não fazer isso.
Fale-me disso. Disse de Clubes grandes. os clubes grandes, as pessoas dizem sempre que eu não treinei um grande. E eu digo sempre que não treinei um grande em Portugal, certo? em Portugal. Eu não treinei um grande porque nunca tive essa apetência. Eu nunca corri atrás de coisas. Vamos lá ver. Nos anos em que eu vou reportar, por exemplo, a um ano de 2004. Eu, na altura estava no Marítimo e terei sido convidado para ir para um grande. Só que o grande, nessa altura, era grande, ainda hoje é grande e continuará a ser grande, mas estava a atravessar uma crise enorme que qualquer treinador que fosse para lá tirava umas fotografias, estava lá 3 meses e era despedido. E eu pergunto, a minha carreira não era feita disto. Do que é que me serviam depois os anos? Aumentava talvez... Mas gostava de ter treinado um Sporting, um Benfica ou um Porto? Gostava. Agora, não estavam reunidas as condições para que eu me jogasse de cabeça só porque era... Vamos lá ver. Eu só porque estou numa autoestrada não me dá o direito de andar a 200 a hora. Claro. Tem que andar a 120. Não é agora que saio de uma estrada secundária, vou para uma e agora vou andar a 200. Não. Eu achei que as coisas tinham que ter algo. Aliás, essas histórias, eventualmente, irei publicá-las um dia, se calhar num livro que estou a pensar escrever, porque são coisas que não mereceram da minha parte qualquer significado. Posso lhe dizer que fui convidado por esse galhardeiro que está aí atrás. Esse galhardeiro não. O clube desse galhardeiro que está aí atrás. Qual deles? O Sporting, na altura também. Sporting. E não, olha, na altura estava no Dubai em 2010, mais ou menos. E as coisas não se concretizaram, não porque os clubes não merecessem essa coisa, mas porque eu tinha uma visão diferente e nada me faria mais feliz do que eu sou hoje, só fui treinar um grande. Eu queria era treinar futebol. Claro. A grande satisfação era praticar os conhecimentos que ia adquirindo. Tanto que eu fazia no Sporting, no Benfica, no Porto, como faria no outro lado qualquer. Eu não fui menos profissional no Sporting de Braga, nem no Vitória de Guimarães, nem no Belenenses, nem do que seria isso. E acho que este país parece que as pessoas importantes são aquelas que são sempre os grandes. Quando nós somos um país pobre, onde se calhar temos milhões de pessoas que não têm mais de 10 euros para gastar por dia e só se preocupam com os grandes. A minha satisfação não era isso. Provavelmente, se calhar, foi para mim muito mais interessante colocar o Braga de novo na Europa 17 anos depois de não ir à Europa. O Braga estava afastado da Europa há 17 anos, eu colocá-lo na Europa. Se calhar foi muito importante para mim ficar 2 vezes em 4º lugar no Braga e deixar algum dos grandes no caminho. Os grandes ficaram pelo caminho, ficaram em 5º e em 6º, e se calhar foi mais importante para mim, com o Vitória de Guimarães, e é a melhor classificação dos últimos, 38 anos, 39 anos, ficar em 3º lugar no Vitória de Guimarães do que treinar um grande. Agora, se as pessoas acham que eu devo ser pequenino porque nunca treinei um grande, eu digo sempre, tenho 1,82 m de altura, não sou assim tão pequenino como isso tudo. Tem-se falado tanto na seleção nacional, acha que daria um bom selecionador? Não. É o pensamento que tenho. Continuo a dizer que sou sério na análise que falo. Eu penso que esta seleção que nós estamos a falar agora da atualidade é demasiadamente perigosa para qualquer treinador português. E quero desde já dizer que não acho mal que tenham ido buscar um treinador estrangeiro para a seleção portuguesa. E sou sério, não vejo que
falte competência a 3 ou 4 treinadores em Portugal para serem selecionadores, não me quero incluir no caso, mas o único que me parece realmente teria condições para enfrentar, bater de frente com personalidades como as que a nossa seleção tem, é José Mourinho. Só reconheço José Mourinho como treinador capaz dos portugueses para ter a frontalidade necessária para acabar com algumas mordomias que existem na seleção. E a seleção não atingiu melhores resultados, não por falta de talento, não por falta de classe, não por culpa do treinador que estava, Fernando Santos. Aliás, fez bons resultados e é o único que ganhou alguma coisa em Portugal, mas a mentalidade e a forma de estar do futebol está cada vez mais perigosa para os treinadores e terá eventualmente que vir alguém de fora com outra mentalidade diferente para dizer que 9h30 são 9h30, 10 horas são 10 horas, 11 horas são 11 horas, e espero que me entendam sobre isto. Vamos voltar só mais um bocadinho atrás para terminar a história. A experiência no estrangeiro, vamos ver se eu não me esqueço de nada. Egito, não por esta ordem, mas Egito, Emirados, Tailândia, China e mais algum país? Acho que foram estes 4, certo? São os 4. Primeiro o Egito. Foram. Aí no Egito treinou um grande. O Zamalek é dos grandes. Treinei, basta ver, quando dizem que eu não treinei um grande, eu digo só que cheguei a ter 4, 5 mil pessoas nos treinos. Mais do que pessoas que vão aqui ao futebol às vezes. Sim, sim. E que era um clube, para além do Al-Ahly, que era treinado na altura pelo senhor Manuel José, é um clube com pelo menos 25 milhões de adeptos, de fãs. E hoje é campeão, como tinha sido campeão. Fui para lá numa altura muito má para o clube. Basta dizer que num ano eu tive 10 mudanças de direção, 10 mudanças de direção, e consegui ficar em segundo lugar. Recuperei cerca de 24 pontos para o Al-Ahly e fomos à final da taça. Ganhou o Al-Ahly porque era a melhor equipa, mas era um grande clube de um grande país, de um futebol que era na altura o melhor futebol de África e do mundo asiático, do mundo, digamos, muçulmano. E fiquei em segundo lugar, acabei por sair, acabou a época, vim-me embora, fui para os Emirados Árabes Unidos. Al-Sharjah. Mas aquilo que é importante é que a saída, aliás, teve essa experiência, é uma experiência que as pessoas não querem crer, mas eu não me canso de falar. A minha experiência começou, e o meu conhecimento começou a ser adquirido em função das realidades. Uma coisa é ser treinador no Algarve, outra coisa é ser treinador no Norte. Por muito que custa às pessoas é diferente. Depois eu fui treinar para as ilhas, para a Madeira, para o Marítimo, e é também diferente. Pelos microclimas, pela forma de atuar, pelos efeitos fisiológicos que o treino provoca no organismo dos jogadores, provoca no sentido positivo ou no sentido negativo. Depois fui para o Egito, Dubai, Emirados Árabes Unidos, e aquilo que é fundamental é que foi o mesmo conhecimento utilizado de formas diferentes porque estava perante realidades diferentes. Até culturais e religiosas, não é? Que também têm impacto no futebol. Muito. Vamos lá ver. E isso é que muitas vezes as pessoas não entendem. Uma coisa é o conhecimento. O conhecimento é aquilo que nós adquirimos, aquilo que nós conseguimos fazer como aquisição numa reunião, numa conversa de amigos, se calhar agora a falar consigo, numa escola, numa universidade. A informação que nós somos capazes de colher e que depois a levamos para casa e a conseguimos pôr em prática. Se não a conseguimos pôr em prática, não há conhecimento. Eu torno provavelmente um colecionador de diplomas. O diploma daqui, o diploma dali, o diploma daqui, mas na prática não consigo fazer nada.
E o interessante é que o mesmo conhecimento tinha que ser utilizado em diferentes formas. Eu, quando fui para a China, foi fantástico. Eu cheguei à China com ideias do futebol do melhor que há na Europa, porque eu só tenho dificuldade em dizer o meu conhecimento é do melhor que existe na Europa. As pessoas acreditam ou não. Não há possibilidade às pessoas de acreditarem, não, está ultrapassado, está velho, está cansado. Eu vejo o telejornal de hoje, não vejo o de há 20 anos atrás. Eu compro os livros de hoje, os mesmos livros que os meus colegas modernos, novos, compram hoje, eu compro-os também. A mesma pesquisa que eles fazem nos computadores deles, eu faço nos meus. Portanto, vamos lá ver, o conhecimento é que tem de ser utilizado de diferentes formas. O presidente, quando eu cheguei à China, falei 2 horas com ele, através de tradutores, claro, que eu sabia falar chinês, e ele ficou encantado, ouviu-me, disse que gostava muito do futebol europeu, naturalmente é melhor do que depois, gosta muito dos treinadores europeus, mas disse uma coisa extremamente importante. Gostei muito de ouvir, mas atenção que tu estás na China. E eu percebi, e ele disse-me, estás a perceber o que eu estou a dizer? E eu disse, estou a perceber. Mas foi aí que eu percebi, mas é a palavra mais importante do mundo. Mas. Eu gosto deste carro, mas aquele é melhor. Eu gosto daquela casa, mas eu prefiro uma vivenda. Eu gosto desta casa, mas eu prefiro uma vivenda ali no outro lado. Eu gosto do Benfica, mas o Sporting está a ser melhor. Mas, e eu percebi. E aquilo que eu acho interessante é que a mesma competência, o mesmo conhecimento que é utilizado de uma equipa não garante que venha a ser utilizado na outra. Até porque há razões sociais, culturais, há crenças que eu pensei que não existiam e que existem. Na Tailândia eu aprendi com isso, as crenças eram uma coisa fantástica. E, portanto, todo o conhecimento Deixa-me só virar aqui um bocadinho o jogo. Hoje em dia utiliza-se muito a tipização do treinador. O treinador A gosta muito de jogar no sistema 4-4-2, ou o treinador B gosta muito de jogar no sistema 4 não sei quê. Vai um bocadinho de encontro ao que está a dizer. O treinador tem que saber moldar, ou pelo menos adequar à equipa que vai encontrar, aos jogadores que vai encontrar e a tudo isso. Ou tem que ter mesmo um tipo de jogo e implementá-lo sem mais nem quê. Vamos lá ver. Quando os treinadores... Eu achei muito interessante a entrevista do novo selecionador, quando diz que a seleção nacional tem que ter uma seleção multifacetada, com diferentes formas de jogar. Mas mais importante do que isso é que o próprio treinador o seja, porque só dizer que a equipa é multifacetada, não. E nisso há erros que se cometem que os anos vão ensinando. Eu costumo dizer que, quando dizem que eu sou experiente, eu digo sempre, dizem vocês, porque para mim experiência é uma coisa diferente. Eu digo sempre, experiência é o nome que nós damos aos nossos erros, ao conjunto dos nossos erros. Isso é que nos dá experiência. Os sistemas para mim não são importantes, já são todos antigos, nenhum deles é moderno, nenhum deles tem 10 anos. As variantes, a forma deixa-me adivinhar, as dinâmicas é que são importantes. Nem tão poucas dinâmicas. Também não, pronto, falhei. Não falhou na totalidade, as dinâmicas são importantes, mas aquilo que é importante é o sistema, e naturalmente qualquer treinador não pode dizer que eu sou um apaixonado por esse sistema. Penso que terá sempre 2, 3 que ele tenta articular naquilo que eu chamo uma movimentação sistémica, porque quem joga em 4, vamos pôr o exemplo agora do Sporting, que normalmente joga em 3-4-3, mas quando defende não joga em 3-4-3, joga em 5-4-1. Portanto, vamos lá ver, é isso que eu chamo de movimentação sistémica. O mesmo sistema tem de ser adaptável a outros 2 ou 3 sistemas que momentaneamente os momentos do jogo exigem. E isto é fundamentalmente importante. Mas mais importante do que isso no sistema, nem são o sistema, nem são... Pois há uma diferença grande entre posição e posicionamento. Os treinadores normalmente, quando vê um jogador, perguntam em que posição jogas. E ele diz, sou avançado. Mas depois há o posicionamento, que sabem, és avançado, mas jogas para a direita ou jogas para a esquerda? Sim, porque ser avançado pode jogar pela direita ou pela esquerda.
ou pode jogar pelo centro. E isso ainda não é o mais importante. O mais importante é as missões de cada jogador em cada sistema. E é possível mudar de semana para semana as missões dos jogadores sem mudar o sistema. E isso é uma criatividade do treinador. Eu tenho que fazer à equipa com quem vou jogar surpresas, não mudando o sistema de jogo, mas mudando sistematicamente as missões dos jogadores. E ainda há poucos dias estive com um jogador meu, passámos a passagem do ano, o Castanheira, que hoje está no Palmeiras com o Abel, e ele recordou-se do jogo que nós jogámos com o Futebol Clube do Porto, em que durante a semana nós trabalhámos o mesmo sistema de diferentes formas, com diferentes missões. E o Castanheira disse ao Castanheira: tu não vais fazer aquilo que estavas habituado a fazer, que era entrar pela esquerda. Tu vais entrar da esquerda para as costas dos trincos do Futebol Clube do Porto, mas são duplo pivô, na altura eram trincos. E ele disse: mister, mas eu estava habituado a fazer isso depois, mas vamos treinar estes 4 dias, tu vais-te movimentar assim. Porquê? Porque hoje cada vez mais há observações e há formas de observação cada vez mais perfeitas. Ora, se há observações, é importante que os treinadores tenham a criatividade de mudar a missão de um jogador ao outro dentro do mesmo sistema. A isto eu chamo a criatividade que o futebol está a perder. Vai acabar com a previsibilidade do jogo. Pois, porque, vamos lá ver, eu vou dar este exemplo como treinador. Eu sempre fiz por ser burro. Adorei fazer de burro. Uma coisa é eu fazer de burro, outra coisa é fazer de mim burro. São coisas completamente diferentes. Eu sempre entendi que devia dizer às pessoas que não percebia nada disto. E não percebendo nada disto, fazia com que eles não pensassem em mim. No dia que eles descobrirem que eu sou bom nisto, no dia que os meus adversários, os meus colegas, descobrissem que eu era bom nisto, naturalmente que eles arranjavam antídotos para contrariar aquilo que era a minha inteligência. Ninguém quer contrariar a inteligência do burro, quer aproveitar a burrice do outro. E eu fazia com que tentassem aproveitar a minha burrice, fazendo acima de tudo a surpresa para eles, porque no dia em que eles descobrirem que eu sou bom nisto, eles vão arranjar antídotos. E isso valeu-me vitórias inesquecíveis, valeu-me divertimentos inesquecíveis, e lembro-me perfeitamente de, inclusivamente, na minha equipa técnica, discutirmos isso e dizer assim: mas tu estás a fazer tudo ao contrário. Eu disse: pois estou, mas é normal no futebol, mas eu não quero isso, eu quero diferente. E isso era o motivo causador de surpresa. Eu, por exemplo, naturalmente mudava os lances de bola parada da primeira volta para a segunda. Porque se eu na primeira volta já tinha utilizado aqueles, na segunda volta utilizava, nem que fosse só o gesto que indicava este, ser o do segundo, ou ser o gesto do primeiro, ser o do terceiro. E mudava naturalmente os livros, a forma de atuar, mudava as coisas. Isto porquê? Porque eu sentia que era uma pessoa observada. Ainda hoje eu me sinto uma pessoa observada em tudo, quando vou à rua sinto-me observado. Então, como treinador, eu também era observado. E então, o segredo se queremos ser grandes, temos de ser grandes numa coisa inatingível, não naquilo que é normal. E eu costumo dizer isto muito em termos de treinador. E, aliás, isso está escrito num programa que eu entreguei no Braga para o crescimento do Braga, que o nadar de uma pessoa que está a morrer no alto mar é completamente diferente do nadar de quem está na piscina no verão. Eles estão a nadar, mas um está a lutar pela vida e o outro está no desvaneio de estar numa piscina, divertido, não sei o quê. Não deixam de estar a nadar, mas o nadar de quem está numa piscina não é igual ao nadar de quem está no meio do oceano a morrer afogado. Perdoem-me lá isso. E isso eu utilizei sempre como treinador. Não haver um conhecimento, eu utilizei-o da forma prática que eu hoje tenho a vaidade de dizer. Eu fui um prático que se teorizou. Eu não fui um teórico que praticou. Eu fui um prático que se teorizou. E quando comecei como treinador, eu tinha zero de conhecimento. Necessariamente tive que adquirir conhecimento.
eu pensei, quando comecei, tenho que adquirir conhecimento. Aquilo que eu utilizei, porque como treinador era zero quando comecei, era a minha imaginação. O que me tinham feito a mim, o que tinham feito aos outros, o que eu tinha visto fazer, e depois a minha imaginação. À medida que eu fui adquirindo conhecimento, porque fui obrigado a adquirir conhecimento, eu pensei que a imaginação ia morrer com o conhecimento. Não. Eu faço uma inversão ao contrário. Então digo assim, não, só tinhas imaginação, agora adquiriste conhecimento. Então utilizo o conhecimento com a imaginação. Uhum. E isso permitiu-me umas trocas, não sei o quê. Claro que muitas vezes saíram umas coisas ao contrário, Às vezes não funciona, não é? mas foram muito mais as vezes que me saíram em frente. Muito mais vezes. Mister que ajuda, quase a terminar, vou ter Pois que eu lhe falo perguntar. muito. Eu Não, está falo muito. ótimo, está ótimo, está ótimo. E tem sido um prazer ouvi-lo. Mas queria fazer uma provocação, e não me leva a mal a provocação que lhe vou fazer. Vou-lhe fazer duas Eu perguntas. não respondo a provocações. Vou-lhe fazer Vai duas lá. perguntas numa. A primeira é se sente, de certa maneira, está-me aqui a faltar a palavra, deixa lá ver se eu encontro. Se sente desiludido com aquilo que o futebol hoje em dia é e com a presença que tem nele, e se de certa maneira, e aqui vem a provocação, não me leva a mal, se de certa maneira não terá a ver também com a sua idade, se não se sente mais posto de parte também porque já atingiu os 70 anos e às vezes pode sentir que está a ser posto de parte também por causa desse fator. Vamos lá por partes. A primeira é se eu me sentia desiludido. Com o futebol. Com... Com o futebol, com aquilo que ele se transformou. Não. A minha ingratidão não irá agora, há jogos que eu não vejo, me perdoem, há jogos que eu não vejo. Há jogos que nem merecem a pena ser vistos. Pois, eu não os vejo, não vale a pena não. E depois também incomodam-me certas coisas porque, primeiro, se eu falar, dizem logo, lá está ele, o tempo dele era melhor, não vale a pena entrar por aí. Há coisas que... Sabe, ao contrário da China e de outros países, nós em Portugal, infelizmente, e na Europa cada vez mais secularizada, temos pouco hábito de dar mais valor aos mais velhos do que se dá nesses países. Sim, principalmente na Tailândia eles têm o culto da idade e na China também têm o culto da idade. Mas agora, se o futebol me desiludiu, não, há jogos que eu não os vejo e há coisas que eu considero que o futebol português está pior do que estava há 10 anos atrás. Pelo menos na criatividade. Há pouca criatividade, há muito. Esta semana ouvi, os treinadores perderam os jogos e quando foram à conferência de imprensa disseram: nós sabíamos que ia ser um jogo difícil. Primeiro, toda a gente sabe que os jogos são difíceis, não há jogos fáceis. Sabíamos que o adversário jogava assim, sabíamos isto, mas perderam. Então eu digo assim, mas sabiam e não vale a pena entrar por esse prisma. Em relação à idade, não. Eu sei que as questões que se dizem é, o homem já tem 71 anos, o Josué curiosamente é mais velho do que eu, está a treinar. A treinar? Há outros treinadores mais velhos do que eu estão a treinar, mas admito que é verdade, que a idade me tem afastado das coisas, mas eu pergunto assim, eu não tenho culpa de ter nascido primeiro. Eu não tenho culpa, por exemplo, vamos lá ver. Eu já utilizei esse mesmo argumento ao contrário. Eu ainda, a semana passada, tive uma conversa num grupo em que estava um jovem e que falámos no Ayrton Senna. E penso que toda a gente conhece o Ayrton Senna, que morreu num violento acidente numa prova automobilística. E o jovem com 21 anos perguntou-me: o Ayrton Senna, quem é? Nunca ouvi falar. Digo eu assim, pronto, é o facto de ser jovem, mas mesmo assim, para ser jovem é imperdoável que não tenhas ouvido falar no Ayrton Senna. Eu, por acaso, vi a corrida em que ele faleceu. Eu não tenho culpa de ter visto isto. Eu não tenho culpa de ter visto numa televisão antiga que o meu paizinho tinha comprado a chegada do homem à Lua. Vão perguntar, e eu pergunto assim, visto. E o culto da idade, vamos lá ver, há uma coisa que eu costumo dizer sempre em relação à idade, não há ninguém que queira morrer jovem,
e todos querem morrer velhos. A coletividade, eu cada vez que passo anos é uma alegria. Eu pergunto sempre a mesma coisa, pá, será que vocês me vão apanhar? Há muita malta nova que anda atrás de mim, dá-me parabéns e digo, vocês não me vão apanhar. Pois não. Porque eu vou... E o caso curioso é que o facto da idade aumentar, a ambição também aumenta. Eu vou-vos dar um exemplo. Mas há alguém que tenha mais vontade de viver do que eu, tenha mais ambição de viver do que eu. Mas acham que eu estou a querer morrer? Ah pá, pelo amor de Deus. São 20 horas. O facto de ser mais velho obriga-me a ser mais ambicioso. E não admito que ninguém seja mais ambicioso. Mas, por outro lado, também digo que ambição não é condição para ser treinador de futebol. A maior parte dos meus amigos são ambiciosos, ou são engenheiros, ou são farmacêuticos, ou são médicos, ou são trolhas, ou são pedreiros, uma coisa qualquer. A ambição, se for para além do normal, é uma estupidez. Eu não posso ambicionar, eu gostaria muito de ser presidente dos Estados Unidos da América, mas é possível, não vale a pena estar a teimar nisso. E sinto que a idade em Portugal é pejorativa. Sinto que nós, quando chegamos a uma determinada idade, começamos a ser afastados. E o mais curioso é que os primeiros a tentarem afastar-nos são aqueles que precisam mais de nós, são os jovens. Porque eu vou dar este exemplo, aquela calçada que eles hoje andam a passear, foi construída por nós. Eu, quando comecei na primeira divisão, eram 17 treinadores estrangeiros e 3 portugueses. E eu era um deles. Hoje são 20 treinadores portugueses. Hoje são 20 treinadores portugueses, 19. Para se chegar a isso, deve-se muito àquilo que a gente trabalhou, à formação do sindicato, à Associação Nacional de Treinadores, dos cursos que se fizeram. Parece que isto agora veio tudo. É tudo novo. Ninguém quer entender que aquilo que todos dizem que é moderno é apenas o aperfeiçoamento daquilo que se fazia há 10 anos, 20 anos atrás. Porque nada... Mas parece-lhe merecida hoje em dia este prémio, digamos assim, de sermos considerados um país que tem dos melhores treinadores do mundo? É merecido este título? Eu não considero que Portugal tem os melhores treinadores do mundo. Desculpa lá, mas eu considero que Portugal tem 5, 6, 7, vai lá uma dezena de treinadores bons. Mas há muitos espalhados pelo mundo. Isso é outra coisa. Agora, ter os melhores treinadores do mundo, não, Portugal tem 7 ou 8 bons treinadores. Vai lá uma dezena de treinadores bons, muito bons mesmo. Daí a ser os melhores do mundo, quer dizer, nós aqueles que temos de bons, estão incorporados naqueles que são os melhores treinadores do mundo. Mas se calhar a grande maioria não passam de sebentazinhas que não passam da cepa torta. Desculpa lá que vos diga, mas é isto que vos digo. Pode dizer à vontade. À vontade. Não é porque... Eu estou a perguntar por isso mesmo. É quando se diz que Portugal tem os melhores treinadores do mundo, parece que todos são bons. Não, nós temos 7 ou 8 treinadores muito bons ao nível dos melhores do mundo. E temos, isso é verdade. Daí a termos 300 treinadores espalhados no mundo, temos 290 que não são bons. São adaptáveis, é diferente. Adaptáveis, adaptam-se a tudo. Agora, bons, você sabe tão bem como eu, né? Eu vou classificar, quem são os bons, porque você sabe perfeitamente, bons, nós temos aí uma dezena, graças a Deus, uma dezena de treinadores muito bons no mundo. Agora, os treinadores do mundo são, vamos lá ver, já tinha um professor na escola que me ensinou, na altura que eu andava a estudar, que em Portugal havia muitos burros, mas que em França havia muitos mais, porque aquilo é muito maior. É evidente que se houver aqui 10 burros... E no Brasil ainda há mais. No Brasil ainda há mais, não. Muito bem. Ministério que ajuda, muito obrigado pela conversa. Nada. É meu dever, enquanto tiver a lucidez que tenho, partilhar com pessoas coisas. E agora, a propósito, quero deixar um recado ao Macau. Força. Você disse-me que o Macau
Tinha saudades de uma porrada que lhe deu num jogo, não me pergunto qual foi o jogo, foi um jogo. Um jogo, que lhe deu uma porrada. Diga lá o Bacal, se ele tem saudades, que venha cá abaixo que eu dou-lhe outra, já não tão forte, que os outros passaram. Mas mando-lhe um abraço muito grande e recordo-me perfeitamente dele, é uma alegria. Dê-lhe um abraço muito grande. E um abraço também ao seu filho, que passou aqui pela União de Montemor. Passou, na altura estava no Belenenses, ele morava em Setúbal, eu não quis ir morar para Lisboa, só houvesse cidades muito grandes, também é outra coisa que eu não gosto muito, mas já tive que viver numa cidade com 20 e tal milhões de habitantes. E, portanto, Cairo. Cairo, Chengdu, a cidade em si tem cerca de 14, 15 milhões de habitantes, mas a periferia tem 26 milhões de habitantes, 25, 26. Mas o futebol ofereceu isso tudo, graças a Deus, e eu tive esse privilégio, e por isso é que eu digo sempre, quando pensarem em mim, pensa no que eu me divertia a ser treinador de futebol. Não pensa lá nos títulos. Eu tive muitos, como fazer das pequenas equipas, grandes equipas, fazer, por exemplo, a Adi Silva contas comigo, ao longo destes anos todos, foram 32 internacionais que eu pus na seleção, em clubes pequenos. Orientei equipas em todas as provas, olha, na Intertoto, fui treinador da Intertoto, na Liga Europa, fui treinador na Liga Europa, na Taça UEFA, fui treinador da Taça UEFA, na Liga dos Campeões Europeus, fui treinador, fomos à pré-eliminatória com a Vitória de Guimarães, na Liga dos Treinadores Africanos estive lá, na Liga Asiática estive lá, qualifiquei 7 equipas para as competições internacionais, em 5 anos que tive da segunda divisão, subi 4, quer dizer, eu sou obrigado a ser infeliz com isto? Não. Sou um gajo mais... Antes pelo contrário. Certo, ajuda, muito obrigado. E espero que... E deixa-me dar-lhe, através de si, porque ele merece, o grandão, o Idalécio, porque ele é como mandou uma mensagem, é um amigo meu, e diga, o Idalécio, se é teu amigo, é meu amigo. E eu falo com ele à vontade, sem problemas nisto. Portanto, um abraço para o Idalécio. Muito obrigado a ele e a si também. E esperemos ter notícias suas brevemente, quem sabe com um clube fora de Portugal, pelos vistos. Esperemos que essas notícias. Aí penso honestamente que a carreira está terminada. Não, não faço questão, não vou mendigar a ninguém a vontade. Vontade de trabalhar tenho eu, mas não me estou a ver pelo feitio que tenho que estar a mendigar a quem quer que seja para trabalhar, ou que vá, por favor, ou vou porque tenho competência para isso e tenho condições para isso, e sei que em Portugal ninguém reconhece isso, ou então, é como eu costumo dizer quando dizem assim, atenção que eu digo, isto está a acabar já para poupar o seu tempo. Dizem-me sempre temos menos de 2 minutos. Estás reformado e digo, também chegou a idade de eu receber o dinheiro que pus lá na Segurança Social. Também. Mas eu digo sempre, eu não estou reformado, eu antigamente era técnico de futebol, agora sou técnico da Segurança Social. Pronto, também está correto. Está na altura deles pagarem o dia que eles emprestei. Claro. Miséria que ajuda, muito obrigado mais uma vez por a disponibilidade e... Um grande abraço para si e para quem nos quiser ouvir. Esperamos ter notícias suas brevemente. Quanto ao Gangue da Bola, regressa para a semana com uma conversa à moda antiga com alguns dos elementos que fazem parte do gangue, aqui para falarmos sobre um tema que diz respeito à formação e aos jovens, em que idade se deve começar a pensar em competição. Quanto ao Gangue da Bola, como eu disse, regressa para a semana e contamos com a sua presença. Esperemos que esteja desse lado, porque isto não faz sentido nenhum sem aqueles que nos ouvem, e é por isso que eu todas as semanas reitero o convite para que continue a fazer parte deste gangue. O Gangue da Bola.